Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, pertencente ao movimento Iluminismo. Vamos falar especificamente hoje sobre a sua terceira crítica, a crítica da faculdade do juízo. Nela, Kant nos apresenta os tipos de juízo possíveis. Juízo é o julgamento que nós fazemos, não? Segundo Kant, há 4 tipos de juízo na questão estética. Nós temos, dentre esses 4, no entanto, o juízo do bom e o juízo do belo, que se subdividem em 2, dando um total de 6 juízos. A saber, e eu vou explicar um a um após listá-los. 1. O juízo sobre o agradável, o que é agradável ou não. 2. O juízo sobre o bom. E este, como eu falei, vai se subdividir. Eu vou ter o bom enquanto algo que me seja útil, e vou ter o bom enquanto bem, o bem moral, aquele bem com um B maiúsculo. 3. Eu vou ter o belo. E o belo também vai se dividir, porque eu vou ter 2 tipos de beleza. Eu vou ter a beleza livre e vou ter também a beleza aderente. E finalmente o 4, o juízo sobre o sublime. O que é o sublime? Esses juízos, essa discussão, você vai encontrar na Crítica da Faculdade do Juízo, terceira crítica do Kant, publicada no ano de 1790, que nos traz um estudo da experiência estética. Tá? E se mostra como uma ponte, tá, entre as suas 2 principais críticas, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Tá? No decorrer de sua análise sobre o juízo, Kant aponta para a teleologia. Quando eu falo em teleologia, eu estou falando em fins, em uma finalidade, que há algo, tá, um propósito, um direcionamento, entendeu? Há um fim. Tá? Na Crítica da Faculdade do Juízo, o Kant analisa o juízo do gosto. Tá? E o juízo do gosto, ele nos traz uma avaliação que é subjetiva, ou seja, os meus sentimentos, a minha cognição depende de mim, tá, que estou fazendo a avaliação do meu eu interior, então é algo subjetivo, mas também é universal, ou seja, é válido para todos. Então essa avaliação é subjetiva e universal. De quem? Do belo e do sublime. Temos, nós, seres humanos, a inclinação natural de ver ordem, tá, e propósito em tudo, tá, incluindo a própria natureza. Nós vemos essa finalidade em tudo. Tudo tem uma ordem pré-estabelecida, mas é uma coisa nossa, humanos. O juízo do gosto, ele é resultante do jogo livre e indeterminado das faculdades da imaginação e também do entendimento. E se dá, tá, unicamente na presença do objeto que o motiva. De longe não. Veja, se eu digo, esta rosa é bela, eu estou na frente da rosa. Estou olhando aqui para a rosa na minha frente. Eu estou dizendo, a rosa é bela. É o juízo do gosto. Estou sendo motivado pela minha percepção da rosa. É completamente diferente de eu dizer, baseado na lógica, todas as rosas são belas. Este objeto é uma rosa. Logo, este objeto é belo. Não. Isso é um raciocínio lógico, onde o juízo do gosto não está presente. Se eu digo, todas as rosas são belas, tá? Este objeto é uma rosa, logo este objeto é belo, tá? Eu não estou diante do objeto. Estou trabalhando com conceitos. Isso é diferente do juízo sobre o gosto presente no belo.
Aí se trata de um juízo lógico. Por quê? Ocorre que o juízo do gosto se dá unicamente na presença do objeto que o motiva. Ele é imediato, é instantâneo. O juízo do gosto não é algo lógico, objetivo, ele é subjetivo. Está vinculado ao sentimento de prazer, tá? E desprazer provocado por aquela coisa ali na minha frente. Agora, vamos começar a explicar os 4 juízos em Kant. Começamos pelo agradável. O juízo do agradável, quando algo me é agradável, está vinculado a uma sensação de prazer ou dor ali em relação àquilo, tá? É de prazer imediato, tá? Diante deste algo, tá? Não é universal, porque às vezes é válido para mim, mas talvez não seja válido para outras pessoas. E é um juízo puramente empírico, depende daquela experiência. Ora, digamos que você ame uma empada de camarão. Você está diante da empada de camarão, você dá uma mordida saborosa naquela empada de camarão. É empírico, é presencial, você está diante do objeto. Você tem uma sensação imediata de prazer diante daquela empada deliciosa de camarão. É universal? Não. Tá? De repente, a Maria, o José e o Ricardo detestam o camarão, têm nojo de camarão, passam mal, tá? Ficam todos com a pele toda estranha depois que comem camarão. Não gostam de camarão, mas você gosta. É subjetivo? Sim, é subjetivo. Então, esse é o juízo do agradável. Uma determinada temperatura mais quente ou mais fria pode lhe ser agradável, mas pode ser desagradável a outras pessoas. Uma lasanha, pensa numa lasanha. Lembra aquele personagem de desenho, o Garfield, o gato? Ele ama lasanhas. Lasanha para ele é o suprassumo, é o paraíso. Mas, veja, você vai encontrar, além desse personagem de desenho animado, Garfield, você vai encontrar pessoas reais que gostam realmente muito de lasanha e outras que detestam lasanha, detestam massas, não gostam. Então veja, este agradável é totalmente subjetivo, é individual, não é universal. Entendemos o que é agradável? Você está diante da coisa que lhe dá prazer, seja ela qual for. Gente, se você está gostando, deixe seu comentário, eu quero saber a sua opinião sobre este vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos agora ao juízo sobre o bom. O que é o bom? E como eu falei, o bom vai se dividir em 2, o útil e o bem. Comecemos pelo bom enquanto algo que seja útil. É útil para quem? Para você. Então veja, eu estou trabalhando com um conceito. É algo conceitual. É baseado naquilo que eu sei sobre aquele algo. E veja bem, o sujeito tem interesse naquilo. Eu posso, no meu conceito, entender que determinada comida ou bebida é muito importante para mim, é boa para a minha saúde. Mas esse entendimento pode ser falso, talvez daqui a 10 anos, eu descubro que aquela comida que eu pensava que era muito importante para mim é cancerosa, vai gerar um câncer. Mas a ciência continua estudando, vê, não é por aí não. Veja, isso já aconteceu com remédios. Tá? Veja o caso da talidomida, décadas atrás, que as mulheres tomavam, tá, indicadas pelos médicos para solucionar determinados problemas, e no entanto, em mulheres grávidas, gerou pessoas, filhos, não? Com vários problemas em relação à diminuição do tamanho dos órgãos, braços e pernas, não? Que era um bracinho pequeno, tá? Então, é fruto de quê? De algo que se acreditava conceitualmente que era bom, mas que não era bom, tá? Era ruim. Então, veja, esse juízo do bom, ele, enquanto algo útil, é baseado num conceito, que pode ser falso. Eu posso achar que aquilo é bom para mim e não é.
O que pode ser bom? Comer. Se eu estou com fome, eu posso entender que a comida é boa para mim. Se eu estou cansado, eu posso entender que dormir é bom para mim. Eu posso entender que fazer uma atividade física vigorosa é boa, algo bom para a minha saúde. Agora, e o bom enquanto bem moral? Aí vamos entrar na ética, nos valores morais. E vamos buscar uma universalidade. Veja, no bom enquanto algo útil, eu não tenho universalidade não, tá? Porque é bom para mim, não precisa ser bom para os outros. Não. Agora, o bem moral eu desejo que seja universal. Porque é o bem, com B maiúsculo, bem moral. Então, o sujeito, ele tem interesse em que este bom, enquanto bem moral, ocorra, como também tem interesse que o bom, enquanto algo útil, ocorra. E ambos são baseados em conceito. Eu tenho um conceito do que eu entendo que é o bem moral. Então, é um tipo de juízo, o juízo do bom. Vamos então para o juízo do belo. O juízo do belo também vai se dividir em dois. Eu vou ter dois tipos de beleza. Vou ter a beleza livre e vou ter a beleza aderente. Vamos primeiro para a beleza livre. Ela vai se vincular ao sentimento que eu tenho em relação à coisa. A imediaticidade está presente, é imediato, é eu diante daquela coisa, que me proporciona o sentimento de beleza, de belo, aquilo é belo. Não se baseia em regras, conceitos ou finalidade. Veja, o juízo do bom se baseia sim. O juízo do bom tem lá as suas regras, os seus conceitos, a sua finalidade, porque é aquilo que eu considero como bom, mas o belo não. Tá? No juízo do belo, essas coisas estão afastadas. Tá? Ele não há de se basear em qualquer regra. Não. Tá? Eu estou diante da coisa e eu vejo essa coisa como bela. E também não preciso ter um conceito da coisa. Tá? Ela não precisa ter uma finalidade. Ela simplesmente é bela. Beleza livre. Há, portanto, uma universalidade. Mas essa universalidade é de fato, ou seja, ela ocorre. Não é de direito, não é uma regra, não é uma lei que a imponha. Tá? Simplesmente eu diante da coisa e qualquer outra pessoa há de agir como se aquilo ali fosse realmente belo, é universal. É a priori, ou seja, não depende da experiência, é imediato. O único momento em que a experiência vai estar presente é quando eu estou diante da coisa, mas não houve necessidade de uma experiência prévia para eu saber que aquilo ali é belo. Está associado à experiência estética e harmônica. É algo subjetivo, não é objetivo, é subjetivo, gente. Está dentro de você, seus valores, cognição, sentimento, diante daquilo, tá, que está na sua frente. Então é algo subjetivo. É a expressão de um sentimento com validade universal. Ou seja, está expressando um sentimento seu, mas que você espera como se fosse válido para todos. Tem uma validade universal, ou seja, aquilo é belo. Não estou afirmando só para mim, estou afirmando para todos. Aquilo é belo. Não sou eu que acho belo, é belo. É belo para mim, para você, para qualquer um. O belo na natureza, por exemplo, tá? Ele atua como se houvesse uma finalidade, tá? Um propósito naquela beleza na natureza. A natureza, no entanto, ela não possui essa finalidade, ela não possui esse propósito. Mas nossa mente projeta esta intencionalidade na natureza. O belo, essa beleza pura, é pura apreciação do belo na nossa presença, o belo diante de nós. É o prazer oriundo do ato puro de contemplação. E aonde que eu encontro isso, minha gente? Numa paisagem na natureza, você está diante daquela paisagem linda, é o mar, é a praia, é o lago, é a floresta, e você para ali e você fica abismado, que coisa linda, maravilhosa.
Não tem como ninguém, diante desta beleza da natureza, não dizer isto aqui é belo. É universal. Também diante de uma obra de arte. Imagina, do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa que está lá no Museu do Louvre. Você diante da Mona Lisa, você para, mas realmente a obra é bela. Então, diante de uma obra de arte, eu não preciso estudar arte. Não preciso ter um conceito sobre aquilo. Eu, diante daquela obra, tenho que dizer, esta obra é bela. É bela para mim, mas é bela para todo mundo que estiver diante dela. Eu, diante desta obra, olhando para essa obra de arte, vou dizer, esta obra é bela. Então, tem essa universalidade. Tá? O juízo do belo, tá? Ele pressupõe uma conformidade a fins, sem fins. Tá? É como se, tá? O tempo todo, tudo ocorre, tá? Entre aspas, como se. Tá? Como se houvesse uma conformidade a fins sem fins. Como se todos no mundo, tá? Percebessem tal como belo. Houvesse essa universalidade realmente. E agora eu tenho o belo aderente. Veja, o belo livre não tem o menor interesse. Eu estou diante da coisa, não tem nenhum conceito. É bela. Essa paisagem da natureza que eu estou vendo, este lago, essa floresta, essa praia, é bela. Todos hão de considerar universalmente como belo. Agora, a beleza aderente é diferente. A beleza aderente, ela se vincula a um sentimento. Está associado a um conceito. Aqui eu tenho um conceito prévio. Tá? Eu tenho também uma finalidade. Tá? É belo sim, mas é belo por estar dentro daquele conceito. É belo por causa da utilidade, do uso, da finalidade. Ela tem um propósito, possui um uso, tem uma utilidade ou um significado. A beleza aderente, ela pode ser, por exemplo, no caso de uma obra de arte, tá? Ela não é uma Mona Lisa, tá? Ela representa um fato histórico. Então tem um propósito, que é representar aquele fato histórico, que é um fato importante. Então, ali, a beleza está na representação do fato histórico, menos na obra que foi feita e mais no fato histórico que ali é representado. Então temos aqui uma representação conceitual, onde uma mensagem é transmitida por aquele quadro, por aquela obra. Pensemos num corpo. O corpo de um homem, o corpo de uma mulher, que vá na academia, que faça atividade física, que desenvolva os seus músculos. Então você tem um corpo belo, tá? Põe esse corpo nu de um homem ou de uma mulher, tá? É belo, mas por que é belo? Porque bate num conceito do melhor, do maior desenvolvimento que um ser humano pode ter de seu corpo, tá? A musculatura toda é desenvolvida, tá? Tanto deste homem, tanto dessa mulher. Temos uma finalidade, temos uma utilidade. Então, vou dizer, este corpo é belo. Este corpo dessa mulher é belo. Este corpo deste homem é belo. Tá? Então, há ali um conceito prévio que antecede. É a beleza aderente. E por último, mas não menos importante, nós temos o juízo sobre o sublime. Aqui nós não temos qualquer tipo de interesse envolvido no tocante ao juízo sobre o sublime. Nós temos sim, tá, um enorme poder. Eu visualizo ali um enorme poder. Tá? Um poder, por exemplo, da natureza, um vulcão em erupção. Olha o poder de um vulcão em erupção. Um maremoto capaz de cobrir vastas regiões de um país, de levar navios direto para o fundo do mar. Imagina uma onda colossal, um terremoto que abale a terra, uma tempestade com raios, trovões, muita água. Então veja o poder ali da natureza. Agora não há força alguma, é um poder sem força ou intencionalidade. É poder, mas não tem força, não tem intencionalidade. Eu, ser humano, tenho força, tenho intencionalidade. Então eu acabo me mostrando superior a este poder que eu estou visualizando na natureza. É uma experiência grandiosa de algo.
pode ser ou não uma experiência agradável. Pode ser bem desagradável. Tá? E ultrapassa a capacidade de compreensão humana. Então é algo sublime. Mas para eu julgar como sublime um maremoto ou um vulcão em erupção, eu tenho de estar num lugar onde a minha segurança física esteja resguardada. Eu tenho de estar protegido. É importante que eu não tema pela minha vida. Eu estou num lugar protegido, então nesse momento eu aprecio toda aquela destruição ou toda aquela manifestação de poder da natureza. E aí eu digo, tá? É muito poder, mas não tem força. Não tem intencionalidade alguma. Ao mesmo tempo que eu vejo Deus, sim, porque Deus está na natureza, tá? Eu vejo ali a presença de Deus. Eu vejo o quanto que eu, ser humano, sou superior a todas essas manifestações da natureza, porque eu tenho intencionalidade, eu tenho consciência, eu tenho força, e a natureza não tem. Eu posso apreciar isto, mas a própria natureza não pode apreciar aquilo que ela está fazendo. Então, diante disto, eu tenho o quê? O juízo do sublime. E também, veja, eu falei coisas destrutivas, mas você diante de uma grande montanha, veja, ela não tem nada destrutivo aqui, mas você pode pensar no que levou essa montanha a existir, no enorme poder que fez essa montanha existir, dela brotar um dia da terra. Então eu estou vendo aquela montanha ali na minha frente, aquela pedra enorme, e eu faço um juízo sobre o sublime. Quão magnífica é esta montanha na minha frente! Que poder está ali na presença dessa montanha! Mas não há força, não há intencionalidade. Vejo não só a presença de Deus, mas vejo também a superioridade humana diante da natureza. E isso é o juízo do sublime. Quero ler o seu comentário. Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.